Da Ansiedade à Paz Capítulo 1. Este plano bíblico foi escrito por Brian Raciel, diretor executivo da YouVersion. Se você luta contra a preocupação ou se o estresse o domina, então você está em um caminho pelo qual eu já passei. De vez em quando, este caminho ainda reaparece e me convida para trilhar seu corredor sombrio. Porém, agora eu tenho cumprido com uma sólida rotina de exercícios que tem me ajudado a não me deixar ser fisgado pela ansiedade. A primeira vez que eu lidei com ansiedade aguda e pânico foi durante uma época muito desafiadora há alguns anos atrás, enquanto eu morava no estrangeiro. Estava tentando aprender o idioma, abrir um negócio, ser a luz de Cristo em um lugar que praticamente não tinha presença de igreja ativa e cuidar dos meus filhos gêmeos de 1 ano com minha esposa. Eu sentia como se estivesse caindo lentamente em um vale de trevas. Por vários meses, eu tive dores no peito, de cabeça e outros males que serviam como catalisadores do medo e preocupação. Até esse ponto da minha vida, eu nunca tinha vivenciado nada como isso e preocupação nunca fora um problema sério para mim. Sinceramente, eu tinha orgulho de ser uma pessoa corajosa que se arriscava, mas logo passei a ser a pessoa que se entregava aos piores cenários. Estava convencido de que eu tinha algo grave ou que algo terrível iria acontecer com minha família. As pessoas perguntariam se minha ansiedade era circunstancial, psicológica ou espiritual. Depois de contemplar essa situação por algum tempo, estou convicto que a pergunta é sim. Acredito que normalmente há vários fatores que contribuem para nossa ansiedade. O estresse tem um jeito de fazer as coisas ferverem a tal ponto que até mesmo aqueles que têm uma tolerância alta se tornam suscetíveis ao seu poder. Além disso, assim como limitações físicas ou doenças, alguns de nós podem passar por períodos de desequilíbrio nos elementos químicos do nosso corpo. Somado a isso, ainda temos o nosso inimigo espiritual que é um atacante oportunista, ou seja, ele nos ataca nas nossas áreas de fraqueza e nos piores momentos das nossas vidas. Neste plano bíblico, não vou falar sobre todas as causas da ansiedade nem sobre todas as soluções para essa luta tão comum. Também não pretendo oferecer nenhuma fórmula mágica que, uma vez posta em prática, garantirá uma vida sem preocupações. Mas eu acredito que os princípios aqui contidos oferecerão um caminho de vitória conforme forem adotados e praticados. Eles continuam a me ajudar, à medida que sigo sendo tentado repetidas vezes a escorregar novamente pela ladeira do medo e da ansiedade. Oro para que esses princípios também o ajudem. Salmos 23. 4 Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Salmos 34. 4 Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Capítulo 2. Em Filipenses 4, 6 a 7, o apóstolo Paulo nos desafia a não andarmos ansiosos por coisa alguma. Ao invés disso, devemos orar e dar graças a Deus. É fácil expressar gratidão a Deus quando estamos a um passo da vitória ou depois de obter uma conquista milagrosa, mas veremos que somos chamados a fazer isso também durante as nossas lutas. Quando Paulo escreveu isso à igreja de Filipos, ele estava preso e enfrentando um futuro totalmente incerto. Mesmo assim, ele olhou para além da sua situação imediata e não se entregou ao que poderia acontecer de ruim. Sua carta reflete sua profunda alegria e atos de gratidão. 2 versos antes de nos chamar a expressar a nossa gratidão, ele nos ordena que tenhamos sempre alegria. O fato dele nos dizer para sempre nos alegrarmos traduz-se em vivermos em alegria constante ou contínua. Então, para reforçar seu recado, ele repete imediatamente o comando, repito, tenham alegria. Ele nos mostra que mesmo em meio à nossa dor, podemos nos alegrar e louvar a Deus. Não acredito que Paulo esteja dizendo para expressarmos uma gratidão falsa. Penso que ele esteja nos desafiando a dar graças ao que nos é devido, mesmo em meio a qualquer que seja a luta que estejamos passando. Tenho descoberto que sempre há algo pelo qual podemos celebrar. Até mesmo nas provas mais difíceis que encaramos, sempre tenho algo pelo qual sou grato. Meditar nisso e expressar a minha gratidão a Deus me ajuda a transformar a minha perspectiva e a recalibrar minha mente.
O excesso de pensamentos negativos ou estressantes podem criar um senso geral de desgraça iminente, mas quando escolho declarar minha gratidão a Deus ao invés de me concentrar no sentimento negativo, normalmente experimento o peso ser retirado de sobre mim. Filipenses 1:18. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo, e me regozijarei ainda. Filipenses 3:1. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Filipenses 4:4. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. 5. Seja vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. 7. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Capítulo 3. Este plano bíblico foi escrito por Brian Raciel, diretor executivo da YouVersion. Se você luta contra a preocupação ou se o estresse o domina, então você está em um caminho pelo qual eu já passei. De vez em quando, este caminho ainda reaparece e me convida para trilhar seu corredor sombrio. Porém, agora eu tenho cumprido com uma sólida rotina de exercícios que tem me ajudado a não me deixar ser fisgado pela ansiedade. A primeira vez que eu lidei com ansiedade aguda e pânico foi durante uma época muito desafiadora há alguns anos atrás, enquanto eu morava no estrangeiro. Estava tentando aprender o idioma, abrir um negócio, ser a luz de Cristo em um lugar que praticamente não tinha presença de igreja ativa e cuidar dos meus filhos gêmeos de 1 ano com minha esposa. Eu sentia como se estivesse caindo lentamente em um vale de trevas. Por vários meses, eu tive dores no peito, de cabeça e outros males que serviam como catalisadores do medo e preocupação. Até esse ponto da minha vida, eu nunca tinha vivenciado nada como isso e preocupação nunca fora um problema sério para mim. Sinceramente, eu tinha orgulho de ser uma pessoa corajosa que se arriscava, mas logo passei a ser a pessoa que se entregava aos piores cenários. Estava convencido de que eu tinha algo grave ou que algo terrível iria acontecer com minha família. As pessoas perguntariam se minha ansiedade era circunstancial, psicológica ou espiritual. Depois de contemplar essa situação por algum tempo, estou convicto que a pergunta é sim. Acredito que normalmente há vários fatores que contribuem para nossa ansiedade. O estresse tem um jeito de fazer as coisas ferverem a tal ponto que até mesmo aqueles que têm uma tolerância alta se tornam suscetíveis ao seu poder. Além disso, assim como limitações físicas ou doenças, alguns de nós podem passar por períodos de desequilíbrio nos elementos químicos do nosso corpo. Somado a isso, ainda temos o nosso inimigo espiritual que é um atacante oportunista, ou seja, ele nos ataca nas nossas áreas de fraqueza e nos piores momentos das nossas vidas. Neste plano bíblico, não vou falar sobre todas as causas da ansiedade nem sobre todas as soluções para essa luta tão comum. Também não pretendo oferecer nenhuma fórmula mágica que, uma vez posta em prática, garantirá uma vida sem preocupações. Mas eu acredito que os princípios aqui contidos oferecerão um caminho de vitória conforme forem adotados e praticados. Eles continuam a me ajudar, à medida que sigo sendo tentado repetidas vezes a escorregar novamente pela ladeira do medo e da ansiedade. Oro para que esses princípios também o ajudem. Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. 7. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Capítulo 4. Um dia desses, eu estava falando para o meu mentor sobre algumas preocupações que eu tinha. À medida que falava a respeito dos meus maiores medos, eu tinha uma expectativa silenciosa de que ele me asseguraria de que essas coisas jamais aconteceriam.
No entanto, ele me respondeu de uma maneira que provou ser mais eficiente e duradoura. Ele me disse: eu já o vi enfrentar muitos desafios e vi Deus o fortalecer em muitas provas. Estou certo de que se um dos seus maiores medos se concretizar, ele irá fazer o mesmo. Você irá passar e vencer por sua maravilhosa força e poder. Algo que ressoa com o mandamento de Jesus no texto de Mateus 6:34 fez sentido dentro de mim. Nesse verso sobre não se preocupar, Jesus fala de maneira específica sobre não se preocupar com as coisas do futuro. Para hoje, basta os problemas de hoje. Da mesma forma, o autor de Hebreus fala que Deus sempre nos dará graça e ajuda quando precisarmos. Quando entro na arena da ansiedade por algum problema possível, é como se eu estivesse entrando em uma batalha contra esse problema sozinho. A força e o poder dele estão à nossa disposição quando precisamos. Eu tenho-o visto me dar paz, força e auxílio tantas vezes quando eu precisei, mas a sua palavra não promete força e ajuda antes que precisemos. Posso estar enfrentando a notícia de um diagnóstico negativo e todos os problemas de saúde decorrentes disso, mas até que eu esteja passando por tudo isso, eu não tenho a sua força ou ajuda para esse problema ou crise em especial. Esse lembrete me ajuda a renunciar aos meus medos e confiar que não importa o que acontecer, ele é poderoso para salvar, quando eu preciso ser salvo. Mateus 6:34 Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Hebreus 4:16 Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Abrir colchete. Capítulo 5. Ao longo dos anos, conforme avalio as coisas que me deixam ansioso ou estressado, percebo que há algo em comum à minha reação, o desejo de estar no controle. É como se, ao prever os possíveis cenários negativos ou imaginar o que faria com que um projeto fosse mal sucedido, isso me colocasse no banco do motorista. Nada irá acontecer sem que eu seja avisado ou esteja preparado para enfrentar. O problema, no entanto, é que confiança e controle não conseguem coexistir. Você pode ter o controle ou confiar, mas nunca os dois. Isso se torna um desafio, pois ao longo das Escrituras Deus nos instrui a confiar nele. Aliás, constantemente vemos que a orientação de Deus não inclui o ponto final nem tampouco todos os detalhes. As Escrituras nos dizem que Deus quer que confiemos e dependamos dele ao longo da jornada. Abraão foi instruído a deixar o seu país, mas não lhe foi dado um destino específico de antemão. Ao povo de Deus foi dito para entrar no mar agitado sem qualquer garantia de que Deus abriria as águas. Maria e Marta foram desafiadas a confiar quando Jesus ordenou que retirassem a pedra do túmulo do seu irmão que estava morto. Avalie o seu coração e os seus motivos hoje. Quanto do seu estresse e preocupação são uma tentativa de estar no controle. Tente depositar a sua confiança nele novamente. Aqui vão algumas dicas. Confesse a sua dificuldade a ele e declare que você quer confiar nele. Bloqueie os pensamentos negativos que vierem à sua mente por 30 segundos e os substitua por pensamentos saudáveis. Muitos cientistas acreditam que podemos criar novos caminhos neurais ao trocarmos os nossos pensamentos, uma vez que muda os padrões de pensamentos negativos. O apóstolo Paulo falou sobre levar os nossos pensamentos cativos em 2 Coríntios 5. Ironicamente, um dos primeiros passos para alargar o controle da sua vida é controlar os seus pensamentos. Gênesis 12. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Josué 3:14 E aconteceu que, partido o povo das suas tendas, para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca da aliança adiante do povo. 15 E quando os que levavam a arca, chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da ceifa, de 16 pararam-se as águas, que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adão, que está ao lado de Zaretã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, foram de todo separadas. Então passou o povo em frente de Jericó. Salmos 37.
5 Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. João 11. 38 Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. 39 Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. 40 Disse-lhe Jesus, não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Romanos 12. 2 Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus. Coríntios 10. 5 Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Capítulo 6. A vida é cheia de incertezas. Eu tenho uma tendência natural a pensar que algo de ruim vai acontecer mesmo que as coisas estejam indo bem. Na verdade, às vezes eu tendo a me preocupar ainda mais quando tudo está fluindo bem na minha vida. Essa propensão de sempre esperar o pior está diretamente relacionada ao esquecimento da bondade e do cuidado de Deus. Você e eu temos que nos lembrar que Deus está sempre conosco e iremos passar a eternidade com Ele. Mas se formos honestos, a eternidade às vezes nos assusta um pouco porque não temos certeza de como será. Mesmo Deus permitido que o apóstolo João visse e nos contasse um pouco do que viu para nos entusiasmar e nos fascinar com o que está por vir. O céu é diferente de tudo que a humanidade consegue compreender, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Acredito que possamos acrescentar também nem mais ansiedade ou depressão. Deus estará perto e para toda a eternidade sentiremos o seu amor e proteção por sermos seus filhos amados. Neste último dia juntos, eu, simplesmente, quero te encorajar a meditar nos primeiros 7 versículos do capítulo 21 do livro de Apocalipse. Ora para que, independente do quão preocupados ou ansiosos possamos estar ou quão difícil as nossas circunstâncias possam se apresentar, achemos esperança no que está por vir. Não se trata apenas de se apegar à esperança e paz que virão, mas de aceitar o quanto somos amados. Quanto mais formos lembrados do profundo amor de Deus por nós, menos o medo conseguirá ter os nossos corações por reféns, pois o seu perfeito amor lança fora todo medo. Mateus 10. 29 Não se vendem 2 passarinhos por um ceitio e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. 30 Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. 31 Não temais, pois, mais valeu-os vós do que muitos passarinhos. João 1:4. 18 No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Apocalipse 21. 1 Eu vi um novo céu, e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. 2 Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. 3 Eu ouvi uma grande voz do céu, que dizia, Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. 4 E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. 5 É o que estava assentado sobre o trono disse, Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. 6 Disse-me mais, está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. 7 Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho.